RFI Convida. Adriana Brandão. A premiada versão brasileira da peça Tom na Fazenda está sendo apresentada pela primeira vez aqui em Paris. A montagem estreou em 9 de março e fica em cartaz até o dia 1º de abril. A encenação em português não representa uma barreira para o público francês, que aplaude com entusiasmo. A tradução do texto do dramaturgo canadense Michel-Marc Bouchard é assinada por Armando Babaioff, que idealizou a montagem, também é ator e vive Tom no palco. A direção é de Rodrigo Portela, que está aqui nos estúdios da RFI para nos falar dessa aventura de trazer o teatro brasileiro para fora do país. Olá, Rodrigo. Olá, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Rodrigo, essa não é a primeira vez que vocês apresentam Tom na Fazenda no exterior. Já fizeram turnês em Quebec, no Canadá, onde a peça foi inclusive premiada, e no importante Festival de Avignon, no sul da França. Mas essa é a primeira vez aqui em Paris. Como está sendo essa temporada, Rodrigo? É uma realização, né? Uma realização de um sonho, né? De algum modo, a gente vem trabalhando para isso já há muitos anos, né? Eu tenho a impressão de que, outro dia eu brinquei com a equipe, que eu trabalhando com teatro há 30 anos, eu tenho a impressão de que eu passei esses 30 anos me preparando para esse momento. Então é uma delícia estar aqui em Paris. É um público que a gente sabe que é muito exigente, mas que também gosta muito de teatro, né? E essa primeira semana foi incrível, o público aplaudindo de pé, com muito vigor, com muito entusiasmo, por muito tempo. E a gente é surpreendente e, ao mesmo tempo, é emocionante ver a reação da plateia. E acompanhando, né? Se percebe que a plateia acompanha as minúcias do espetáculo o tempo todo, está com a gente o tempo todo, apesar da questão da língua, né? Não é uma barreira. De jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente tem as legendas elas são colocadas muito próximo dos atores, então não tem que ficar subindo e descendo cabeça, né? A relação do olhar é muito perto, né? A legenda dos atores. E, de certo modo, o espetáculo é muito vigoroso, é muito corporal, né? É muito físico. As pessoas acompanham a história, entram, se envolvem muito rapidamente. Os atores têm um trabalho muito afiado, são muito empáticos, né? A plateia logo se conecta com eles e com a história e vai pelas 2 horas. Uma história violenta e muito sensual. O resumo de Tom na Fazenda, escrito originalmente em francês, é o mesmo em qualquer língua. Um jovem publicitário que viaja a uma fazenda do interior para participar do enterro do namorado morto em um acidente. Ao chegar, ele descobre que a mãe do namorado desconhecia completamente ele, o Tom, e também a homossexualidade do filho, e ele então é envolvido em uma trama de mentiras imposta pelo irmão do namorado, que é preconceituoso e muito agressivo. Eu tive a impressão que essa peça, em português, a versão brasileira, ela é mais violenta do que outras versões. Quais são as semelhanças desse texto e dessa peça com a realidade brasileira, Rodrigo? Pois é, Adriana, essa é uma pergunta muito interessante, porque quando o próprio autor disse isso pra gente, né, que ele já viu várias outras versões, não só no Canadá, mas também, parece que ele já assistiu a versão que foi feita em Buenos Aires e algumas aqui na Europa também, ele disse pra gente que é a versão mais violenta da peça. E eu acho que não podia ser diferente. Não foi uma intenção nossa, né? Vamos fazer uma peça onde a violência física, corporal está muito viva, muito presente. Mas, de algum modo, isso aparece no nosso trabalho, talvez porque a gente vive num país que é muito violento, né? O Brasil é um país onde eu tenho a sensação de que quando eu saio do Brasil, eu atualmente moro em Barcelona, e quando eu saio do Brasil, eu tenho a sensação de que eu olho para lá e vejo que a vida no Brasil parece valer menos do que em outros países, né? É como se a vida humana, os corpos, principalmente daquelas pessoas que estão num lugar mais periférico do ponto de vista da sociedade patriarcal, né?
parece que esses corpos são menos importantes para a sociedade. Então eles são mais descartáveis, mais facilmente elimináveis. Essa violência e essa truculência desse personagem do irmão, né, que tortura, que agride, mas também seduz, eu acho que isso é um pouco, talvez, um pouco da nossa... do temperamento, ou da maneira como a nossa sociedade foi construída, né, com esses 500 anos que a gente vem tentando se estabelecer como uma sociedade possível, né? Então, eu acho que é muito reflexo, a questão da violência é muito reflexo do que é o Brasil, do que é a gente, da nossa convivência diária, inclusive, com essa violência ou com a iminência dela, né? Essa tensão que todos os habitantes, todos os brasileiros sabem muito bem que ela existe, ela está presente no nosso cotidiano, né? Na ida e vinda do trabalho, no nosso lazer. Tem sempre uma... Que ela não é só homofóbica, ela não denuncia só a homofobia, não, ela denuncia todos os atos contra a alteridade. Exatamente, exatamente. Inclusive, quando eu recebi o texto do Babaioff, que eu vi sobre a questão da homofobia e tal, o Brasil hoje ainda é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, né? E quando eu recebi o texto, eu fiquei muito envolvido, tocado, identificado pela situação dos personagens. E enfim, eu nasci numa cidade muito pequena, muito conservadora, no interior do Rio, que na fronteira com Minas Gerais, né? Então eu me senti muito identificado com a história. Aos poucos eu fui vendo que era muito mais do que a homofobia, né? A gente estava tratando aí de uma série de questões ligadas aos paradigmas de dominação, que estão ligados aos fundamentos do patriarcado mesmo. A questão da impunidade no campo. Da impunidade, exatamente. É aquele silêncio, né? Que eu brinco que é a tríade propriedade, igreja e família, né? Igreja e família, e todos os seus preceitos escorando ali a coisa da propriedade, que no Brasil é muito forte, né? Em Minas, então, nossa, a gente que é de lá sabe bem como é que funciona. E qualquer coisa que desestabilize essa base, essa tríade, né? A questão da família tradicional brasileira, né? Isso não é bem visto, né? De certo modo, pela nossa sociedade. Um outro elemento dessa montagem que remete muito ao Brasil, que é muito brasileiro, é a lama vermelha do interior do Brasil, e que é o único cenário da peça. Exatamente, é o único elemento, né? Ela remete a muitas coisas, né? Lembro que a gente começou, quando eu pensei na lama, que eu fiz a sugestão para a cenógrafa da lama, inclusive para o elenco, que a princípio ficou um pouco assustado, assim, porque é realmente um elemento que desestabiliza muito eles, né? Eles se escorregam. Literalmente desestabiliza o corpo, né? No espaço. Mas quando eu trouxe esse elemento, a gente tinha acabado de viver a situação lá em Mariana. E depois veio Brumadinho. Ou seja, é claro que a peça não fala sobre isso, não está relacionada diretamente a isso, mas ela fala um pouco desse desmoronamento que a gente tem vivido, um pouco da nossa identidade, né? E da falta de cuidado que eu acho que a gente ainda sofre por conta de um modo de exploração dos recursos que a gente tem, que estão ainda ligados à nossa condição patriarcal, escravagista. De todo modo, essa nossa constituição de identidade brasileira ainda está totalmente ligada a isso, né? E a lama traz um pouco dessa coisa da sujeira também, né? A lama tem esse lugar do sujo, atolado, né? Da impossibilidade de caminhar com fluidez, né? E o Tom é esse forasteiro que chega na fazenda e que não consegue se articular ali naquele lugar, né? Rodrigo, a peça está em cartaz há 6 anos, somando mais de 250 representações, 25 prêmios, inclusive, se eu não me engano, você recebeu 2 prêmios pela direção, 2 prêmios importantes no Brasil, e um público de mais de 45 mil pessoas. Como você explica um tamanho sucesso, um sucesso raro no contexto atual do teatro brasileiro? Sim, essa é uma pergunta difícil de responder, sabe, Adriana? A gente mesmo, quando senta para conversar, a gente não sabe exatamente, a gente suspeita de algumas coisas, né? Uma que eu acho que a peça, o espetáculo, o texto do Michel Marc é um texto que fala sobre o ser humano, e ele vai muito profundamente nas nossas questões, nas nossas contradições, principalmente, né?
E quando a gente vai ao teatro, quando a gente vai assistir um filme, quando a gente se relaciona com a arte, a gente quer se transformar de alguma maneira, né? A gente está buscando movimento. Né? Ninguém vai ao teatro, ao cinema, para sair de lá igual entrou. Né? Tá todo mundo, de algum modo, mesmo que inconscientemente, buscando algum nível de transformação interior. E eu acho que a peça provoca esse movimento nas pessoas, internamente. Porque eu acho que é isso, o texto lida com as nossas contradições que são inerentes ao ser humano e é universal, né? Não é de um lugar, né? Nem de outro. Eu acho também que a gente construiu um jogo ali entre atores, encenação, toda a mise-en-scène. São 4 atores em cena, 2 homens e 2 mulheres. Exatamente. Então, acho que a gente conseguiu construir ali um jogo muito intenso também, muito forte, muito intenso, verdadeiro. A gente busca estabelecer uma relação de muita honestidade e autenticidade com o espectador. Então, as pessoas sentem que é de verdade, né? Que é de verdade, entre aspas, né? Mas é de verdade de algum modo. Eles estão inteiros ali. Acho que isso também contribui. E, por último, eu acho que tem a questão o tema também é um tema muito caro hoje, né? A gente falou muito pouco sobre esse assunto, a gente falou muito pouco sobre homofobia, a gente falou muito pouco sobre liberdade de gênero, sobre a construção de novos modelos de família. A gente está engatinhando nesse sentido ainda. E quando a gente pensa em termos de Brasil, né? Porque a gente fala, mas aí sai do Brasil e também é interessante, a gente ganhou um prêmio no Canadá, o espetáculo fez um sucesso muito grande no Quebec, né? No lugar de origem. E fez em Avignon também, e aqui em Paris está indo muito bem. Então, mas eu acho que tem a ver porque acho que esse tema, apesar da gente hoje já conseguir falar um pouco melhor sobre ele, no Brasil com mais dificuldade, mas eu acho que de algum modo ainda tem muita coisa para se dizer, porque durante muito tempo a gente não falou sobre isso, né? Bom, enfim, intuo que essas questões sejam as questões que fazem o espectador ficar muito envolvido com a peça. Rodrigo, a peça chegou a ser desprogramada, censurada no governo Bolsonaro. Qual a expectativa de vocês com esse novo governo que chegou ao poder em janeiro em relação à peça, ao teatro brasileiro e a peças como o Tom na Fazenda? Nossa, é uma ótima pergunta. Sim, o Tom foi desprogramado numa temporada em Belo Horizonte, no Centro Cultural Banco do Brasil. Estava tudo já organizado para acontecer, enfim, tudo engatilhado, e aí a peça saiu e ninguém deu uma resposta clara. É óbvio que ninguém disse, não vai fazer por causa desse tema, né? Mas a gente sabe que no governo Bolsonaro, porque não fomos só nós, né? Tiveram muitos outros trabalhos de artistas, não só de teatro, mas de outros segmentos, que foram censurados, que foram desestruturados, né? E além de tudo, teve nesses 4 anos, teve um tipo de censura que não é a censura... essa censura institucional declarada, né? É uma censura velada, é quase como uma censura do imaginário. Chegou um momento que nós, artistas, quando estávamos elaborando um projeto, na expectativa de conseguir sair daquela lama que a gente estava, né? Da lama que a gente ficava nós mesmos preocupados, mas isso será que pode ter? Se a gente colocar isso, será que não vão tirar? Será que a gente vai conseguir emplacar algum projeto nesses teatros com essa temática ou com esse modelo? A famosa autocensura diante de um governo autoritário. Exatamente. Então, isso eu acho mais grave do que a própria desprogramar uma peça, porque senão não é a primeira vez e não será a última. Agora, é claro, né, Adriana, a gente está muito feliz com a possibilidade de a gente ter uma retomada do avanço cultural. O Brasil, a gente vê isso quando a gente sai do país, né? Eu moro aqui na Europa há 2 anos, tenho visto muita coisa, muito teatro e muita coisa boa. Mas a gente tem uma maneira de pensar, de fazer arte, né? A gente é muito... Como eu vou dizer? A gente é muito atrevido, sacana, né? A gente tem uma capacidade que a gente tem naturalmente de misturar. A gente é muito criativo. Porque a gente trabalha muito na precariedade. A gente aprendeu a trabalhar na precariedade. Então a gente trabalha muito com a criatividade. A gente é capaz de articular muitas coisas diferentes e a gente ousa muito. A gente é muito ousado. A gente é muito atrevido, brasileiro, né? E na arte isso acontece também.
E muitas vezes a gente percebe que o nosso trabalho lá no Brasil, ele acaba sendo... Agora, acredito que a gente vai a gente vai retomar os programas de investimento, de subsídio, não só dos processos de criação, mas também de circulação dos trabalhos. Porque não adianta a gente criar os trabalhos também, lá no miolo, Rio, São Paulo, BH, ou até mesmo no interior do Brasil, de onde eu venho, por exemplo, e não sair, esse trabalho não circular, não ser difundido pelo país e pelo mundo. Né? Então a gente está muito otimista, não só com o retorno do Ministério da Cultura, mas também com a possibilidade de, em algum momento, o Brasil estimular mais que os trabalhos brasileiros circulem pelo mundo. E essa vinda a Paris vai abrir mais portas para a Tom na Fazenda, Rodrigo? Eu acredito que sim, a gente está nessa expectativa. Já temos aí algumas conversas para fazer uma turnê pelo interior da França, Bélgica, Suíça. Enfim, estamos trabalhando para que a gente consiga levar o espetáculo para... E principalmente, que eu acho que esse que é um barato, assim, é tentar abrir também possibilidades para que outros espetáculos brasileiros venham para a Europa, e não só para a Europa, mas que possam circular pelo mundo também, né? Então, estamos em conversas aí. O nosso produtor, o Sérgio Saboia, é um cara que há muitos anos se dedica a difundir o teatro brasileiro fora do território do Brasil. Então, acho que a gente está abrindo mais uma porta aí possível para esse diálogo com o mundo, né? Que é tão importante para a gente e para o mundo também. Muito obrigada, Rodrigo Portela, diretor da peça Tom na Fazenda, que está em cartaz no Teatro Paris Villette, aqui em Paris. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado.